Assista agora mais uma entrevista do site Espiritismo BH. Transição planetária é o tema deste programa no Espiritismo BH, que recebe com muita alegria novamente o querido amigo Wagner Gomes da Paixão. Tudo bem, Wagner? Tudo bem, Marcelo. É uma grande alegria estar aqui com você novamente, comemorando esses 5 anos do Espiritismo BH a serviço da proposta espírita com Jesus. Wagner, a doutrina espírita admite a existência no universo de outros planetas habitados por espíritos? É um dos princípios basilares da doutrina espírita, a pluralidade dos mundos habitados. Quando nós estudamos na obra básica, o Livro dos Espíritos, sobre os elementos gerais do universo, nós vamos compreender que os espíritos revelam aquilo que vamos podendo analisar de modo prático no plano da evolução, que Deus criou o espírito e a matéria. A matéria na sua origem como fluido cósmico ou universal, que é o nome que os espíritos deram através das comunicações que revelaram a sua presença e todo esse mecanismo científico da nossa vida planetária ou cósmica. E essa matéria é utilizada pelo espírito que não é matéria, mas que é alguma coisa, porque é dotado da vida que não tem fim, a prerrogativa é da imortalidade. E através do seu pensamento, das suas potências que vão se desenvolvendo até em contato com a matéria, em mundos como a Terra, nós vamos vendo os mundos primitivos, os mundos de prova e expiação, os mundos de regeneração, os mundos celestes, os mundos felizes. Então é uma escalada. Nós vamos encontrar mundos que têm alguma afinidade com o tipo de vida que nós temos aqui no planeta. Outros que estão aquém, outros que estão além, em gradações que vão ao infinito. Como o Espiritismo compreende a concepção de evolução planetária? É um processo muito interessante que nós estudamos com a obra de Allan Kardec e particularmente com a obra de Chico Xavier. O livro Evolução em Dois Mundos, além de outras obras como a de Emmanuel Caminho da Luz, nos ajudam a compor um quadro em que nós vamos perceber que o espírito, com a sua prerrogativa de pensar, o pensamento é uma força eletromagnética. O espírito, que é herdeiro do potencial divino, porque Deus cria o espírito, ele faz da matéria, ele transforma a matéria consoante a sua natureza, a sua evolução. Então nós vamos estudar, por exemplo, que a criação do planeta Terra, ela se deu num tempo que nós não podemos precisar. Os espíritos utilizam uma linguagem que eles definem como evos, né? São anos e anos e anos que são incontáveis para nós. Naquela época, Jesus, que já era um espírito puro, ele superintende uma pleiade de colaboradores, que é um conjunto de seres especializados em várias áreas, que fizeram sua evolução em outros mundos. Ele lança mão dessa pleiade e eles vão lançar mão de um material da nebulosa solar numa época que nós não podemos precisar. E esse material, ele em movimentos que hoje até a ciência estuda, ele vai perdendo os espaços intratômicos. E Jesus imprime com seu poder, com o auxílio dessas pleiades, uma característica especial a esse material e se torna então o orbe terráqueo, que vai passar por uma série de experimentações até que se formaliza como um orbe material, define-se a água sobre ele. Nós vamos receber então aquele material que vai ser como uma gelatina sobre os mares ainda mornos, né? Sobre as superfícies que começam a surgir, e ali nós temos os pródromos da vida biológica. A partir daí, os construtores espirituais, sob a coordenação do grande mestre que nos governa, passam a elaborar as formas orgânicas do planeta, dentro de uma sistemática que é estudada hoje à luz da doutrina espírita, até em conjugação com as pesquisas realizadas por aqueles grandes nomes que estabeleceram, como por exemplo Charles Darwin, a partir daquela pesquisa que ele fez, e nós vamos conjugando esses valores. E notamos com a revelação espírita que toda aquela sequência simbológica do livro Gênesis de Moisés é exatamente a ordem com que os elementos foram surgindo e se definindo. Só que lá nós temos uma linguagem simbológica, até mitológica. E o livro A Gênese de Kardec é a chave para a gente conseguir entrar naquilo.
Mas nós temos todo um desenvolvimento, principalmente com a mediunidade do grande Chico Xavier. É muito interessante o trabalho e os mundos se formam e se desenvolvem, então, a partir da própria evolução dos seres que estão no planeta. Nós muitas vezes questionamos, por exemplo, esse caos, né? É tsunami, é desmatamento, é superaquecimento, é poluição. Nós questionamos tudo isso, mas o ser humano está aprendendo com a sua própria derrocada. O mal é o remédio para muitas coisas, não querendo justificar o mal. Mas como nós temos o livre-arbítrio é o respeito de Deus ao nosso tempo. E no nosso tempo, dentro das condições que o Senhor nos ofereceu, o Senhor Criador de tudo, dentro de uma regência de leis que são perfeitas, nós vamos conseguindo nos identificar naquilo que fazemos. Então, por exemplo, hoje nós colhemos, nessa transição planetária, muitas das coisas que nós ajudamos a construir no tempo, desde milênios, que não são nem registrados pela nossa história ou pelas pesquisas históricas. Nós estamos lidando com o material que nós produzimos. Então, esse veneno todo, que redunda no materialismo, nesse utilitarismo, nesse hedonismo que comanda a Terra hoje, que faz com que as pessoas se vendam tão facilmente, mas que sofram terrivelmente, existe uma efervescência de sofrimento. Nós estamos lidando com a nossa herança ancestral. Para quê? Para que tudo isso, se tornando hediondo, nos convença definitivamente que nós precisamos de um novo modelo. E a gente já tem um modelo, que é o Evangelho. No caso da Terra, que fase que nós já ultrapassamos, em qual nós nos encontramos e o que nos reserva para o futuro? Como todo planeta que recebe os princípios inteligentes, que ainda não são espíritos, e que comandam as fases da natureza, mineral, vegetal, animal. Eles que dão, vamos dizer assim, uma crisálida de alma para que surjam essas espécies, essas, vamos dizer assim, especialidades, seja no reino vegetal, a variedade do mundo mineral. Então, abstraindo disso, nós vamos ver que os seres que habitam o planeta, eles são também primitivos, porque na fase primitiva do planeta, que é a primeira de todos os orbes que fornecem contingente para aqueles que estão iniciando e que significa o primeiro degrau da escala evolutiva, nós vamos perceber que esses seres eles têm a mente virgem. Eles começam a pensar, mas eles não têm ilustração. O que forma a ilustração desses seres? A necessidade de se alimentar, de procriar, de se abrigar. Então eles começam, pela necessidade, a descobrir valores que começam a brotar da sua inteligência, então, embrionária. Porque o instinto é que preside a vida desses seres na primitividade, como a gente observa com os animais. A instintividade rege. Allan Kardec teria oportunidade de escrever no livro A Gênese que o instinto é uma espécie de providência divina suprindo deficiências daqueles que são incapazes de se autogerenciar. Então é como se fosse a onipresença divina nos seres, patrocinando os seus primeiros passos no campo da expansão dos potenciais inteligentes. Nós vamos observar que nessa fase primitiva, os seres não conhecem nada de moral e por isso mesmo qualquer reação deles é ganho. Então a reação na pancada, porque quer comer primeiro, julgando o outro do abismo, porque aquele domínio é dele, como o animal muitas vezes faz e a gente observa e acha um absurdo hoje no campo da nossa reflexão, eles não têm valor moral agregado. O valor moral só se agrega com a repetição dos sistemas de vida em que eles se preservam. O primeiro aprendizado da criatura, ele é no campo da preservação de si próprio, é um instinto de conservação, ele predomina, ele é fechado. Então, o nosso amor sabe egoísmo nesse período, como dizem os espíritos, porque o egoísmo é o culto de si mesmo, mas no primeiro momento ele é necessário. Nós começamos primeiro a cuidar de nós. Quando nós começamos a enxergar outros prismas, graças ao desenvolvimento do senso moral, porque ele começa a se implantar a partir de experiências repetidas, nós começamos então a concluir que o outro também sente dor, que o outro também precisa de comer. Aí começa o quê? Uma vida gregária. Então começa o quê? Valor moral. Porque ele começa a cuidar do filhinho pequeno, que é tenro, e que ele vê que não tem condição de se cuidar, ele começa a zelar. Surge o instinto materno, surge o princípio da
da responsabilidade, como a espiritualidade anuncia. Então, esse é um painel que vai se formando no tempo. Vencida a fase primitiva, nós vamos ter a fase de expiação e prova. Por que ela surge? Porque o elemento que cuidava apenas de si começa a ter conflito quando, por exemplo, ele dá uma pancada no outro. Ele começa a sentir algo estranho, porque ele já tem valor moral agregado, ele começa a enxergar o outro, a ver o outro, a sentir o outro, a compartilhar a vida com o outro. A vida gregária, em que eles se agrupam segundo necessidades, primeiro, depois segundo afinidades, a afinidade já é o desenvolvimento de um valor moral, porque ali entrosamento, há compartilhamento, então a gente nota que há um desenvolvimento moral. Então, nessa fase, quando o elemento, por exemplo, lança mão da instintividade e faz mal para alguém que ele já considera, ele começa a ter um conflito. Então, nessa fase, começa a expiação e prova, porque o elemento já erra quando ele sabe que aquilo não é tão bom. Então, o conflito só surge quando ele fugiu daquele pensamento estreito de que ele é o centro do universo, que não é raciocinado, ele é sentido, porque ele é uma manifestação do instinto de conservação. Nessa fase em que ele já enxerga, já começa um pluralismo no campo da percepção, do sentimento, do pensamento, ele sofre. Ele sofre porque não conseguiu fazer o que ele sabe que é certo. Então nós começamos aí a ter a expressão do planeta já de expiação e prova. Nessas épocas surgem as grandes codificações, como aquela que Moisés recebeu, as Tábuas da Lei. No momento em que Moisés recebe as Tábuas da Lei, nós já tínhamos muitos e muitos anos de evolução dentro desse princípio de moralidade que era percebida, de relacionamento com critério, tanto que já havia regras, princípios nas sociedades que antecederam esse momento dos 10 mandamentos. Mas os 10 mandamentos é como se a espiritualidade dissesse assim, isso agora é universal. A lei de justiça sintetiza todo o esforço evolutivo de fases e de civilizações que se sucederam para alcançar esse zênite. Quando nós temos essas tábuas da lei, nós começamos um novo preparo. Não mais o de conceber lei de justiça, mas de preparar no campo da justiça para receber a lei de amor. Ali é o primeiro dia de implantação do Evangelho. Vamos preparar para ele. Então seria mais ou menos isso, porque enfeixa. São ciclos definindo o quê? Fechou um ciclo, deram conta, agora nós vamos preparar para o próximo, que seria a chegada do Evangelho, ou seja, a lei de amor. Então nós entendemos que o planeta vive a fase da primitividade, a fase de expiação e prova, que encontra hoje uma espécie de fechamento com a chegada do Consolador. Então hoje, o Honório Abreu de feliz memória, que a gente lembra sempre dele, que foi presidente da União Espírita Mineira, ele gostava muito de dizer o seguinte, o nosso grande desafio hoje com o Evangelho resgatado pelo Consolador, que é a doutrina espírita, não é mais separar o bem do mal, ter o juízo do bem e do mal, é separar o melhor do menos bom. Porque hoje nós sofisticamos a sensibilidade, o pensamento. Então há um desafio não por errar, mas por não alcançar aquela excelência da vivência moral que nos é proposta pelo Evangelho e que não é mais maldição. Inferno acabou, nós hoje temos uma compreensão. Quando citamos umbral, a gente sabe que umbral é uma expressão, uma criação nossa em conjunto, porque essa emanação, ela está em torno da Terra, então naturalmente nós encontramos a nossa expressão de maldade, de vilania, de corrupção, de deslealdade. São processos pertinentes a nós mesmos. Então, nós não temos mais aquela teologia que esteve em vigência durante muito tempo, numa interpretação muito humana de Deus. Então, hoje a gente já percebe claramente, nessa distinção, nessa revisão que a transição promove, muitos encontrando a ensimesmação, que seria exatamente encontrar a sua herança. O que você construiu até então? Vamos revisar isso? O que isso te facultou? Um adestramento mental e emocional para você enxergar o que é melhor. Porque nós temos que entender que nós não rechaçamos a nossa história evolutiva. Num plano de transição, a gente olha, por exemplo, o elemento pichano, o elemento que abandona a casa para poder fumar crack, o elemento que prefere as companhias
que não tem rumo, que não tem identidade, que não tem caráter. Há, por exemplo, a companhia de família, de amigos que constroem, que têm uma identidade, porque julgam que isso é balela de um mundo materialista. Então é uma forma de rebeldia. Todos nós estamos vivendo isso, a gente assiste isso e pensa assim, meu Deus, mas por que nós estamos vivendo isso? Mas nós estamos vivendo a nossa cultura espiritual de muitas décadas. Os bárbaros ainda existem. Tudo aquilo que a gente viu de destruição, de organização social, de grandes impérios, ainda existe. Quando nós temos o nosso portão, a nossa casa pichada, nós estamos vendo os vândalos de novo. Só que eles estão com aquele saudosismo lamentável. É um momento em que o terrível, o mais ou menos, o que está aprendendo um pouquinho do bem, o que está já no bem, o que tem a excelência do bem, eles se mesclam, porque todos estão em prova. Uns para ferir a virtude, outros para definir que caminho querem. Então é nessa separação dos bodes e das ovelhas, que a transição promove, que nós estamos observando a espiritualidade dentro do respeito ao livre-arbítrio, dizer assim, olha, esse elemento realmente precisa de muito tempo nessa esfera de ação, nesse tipo de pensamento, nesse tipo de conduta. Então esse, pela própria escolha dele, vai desencarnar e já não é mais um elemento que volta para a Terra, porque a Terra precisa avançar. A maioria do planeta quer avançar, quer se organizar, quer um modelo novo de vida. E essa minoria vai, em respeito do Criador ao estilo de vida deles, vai ter oportunidade de se dirigir para um planeta que é mais primitivo que a Terra, mas onde eles podem ser o que eles querem ser. Porque a Terra já tem que obedecer ao gosto e à busca, ao esforço da maioria. É uma questão de seleção natural. É o que aconteceu naquele orbe do sistema de Capela, na constelação do Cocheiro, que tinha alguma afinidade com a Terra e que um grupo menor, representando ali um tumor, um câncer, foi convidado a vir para o orbe. Aqui eles fomentariam o desenvolvimento, que era um planeta primitivo. Então me enxertia. Eles tinham muitos valores além dos nossos, dos autóctones, dos aborígenes que viviam aqui. Por quê? Os aborígenes não enxergavam além, não tinham experiência. Eles traziam experiência. A experiência é o que faculta a evolução. Então nós somos célulazinhas desse tumor aí lá de Capela? Pois é, muitos de nós somos aqueles que vieram e que ainda apresentam grandes necessidades no campo do orgulho e do egoísmo, que são as chagas da humanidade. Regidos por isso, eles realmente tumultuam. São instrumentos de escândalo, como Jesus falou, porque a Terra precisa dos escândalos para fomentar os estados de ampliação do campo mental e das percepções morais e espirituais. Porque a gente vê desníveis, né? Vários níveis, e é preciso conhecer tudo isso. Nós precisamos saber o que é a vida de A a Z, não necessariamente no mal, mas se o mal existe, a gente observa, lamenta e procura se firmar no bem. Quem adota o mal vai ter que conviver com ele. E aí vai experimentar até a exaustão, até o dia que disser assim, não quero mais, não tenho parte contigo, quero viver em Deus. Wagner, então há uma espécie de determinismo para o nosso planeta, ou seja, o nosso futuro é uma evolução? O determinismo divino é o da evolução e do progresso. Então nós vamos considerar que todos têm que seguir. A vida, ela é instintiva em nós. Herança divina, ela tem uma força que nós não conseguimos, às vezes, avaliar. O elemento pode até lançar mão de um suicídio no momento de desespero, mas até ele tomar essa decisão, ele reluta. Aí pode dizer assim, se herança judaico-cristã, é essa coisa moral que pregaram através das igrejas, não. O instinto de preservação é da natureza. Então o elemento vai ter receio, ele vai ter medo. O medo é providência do próprio instinto. Ele vai ter variações, ele vai ser exagerado quando se tem culpa, mas é um estudo muito interessante. A doutrina espírita é muito rica nesse material que mostra o que é o processo da evolução. Mas nós entendemos que a Terra está passando exatamente por aquele momento que o orbe daquele sistema de Capela passou naquela época. Dizem que é de 30 a 40 mil anos, mais ou menos. Os capelinos começaram a chegar aqui. Definir aí uma grande civilização que, segundo Emmanuel, foi de Atlântida, preparando a expressão moral que nós viveríamos nessa era chamada ariana.
cada civilização, segundo Emmanuel, numa grande entrevista que ele deu à LBV no ano de 54, dura em torno de 28 mil anos. Allan Kardec chega a dizer, a partir da precessão dos equinócios, em torno de 25 mil anos. Então, é de 25 a 28 mil anos. Então, cada civilização dura isso. A nossa ariana está encontrando o seu ocaso. Então, a tendência do materialismo, do hedonismo, né, do ego, do interesse pessoal, ela está encontrando a sua oclusão. Por isso a gente está tendo esse momento de transição. Os que estão chegando para substituir os que estão saindo são pessoas extremamente mais voltadas à espiritualidade, com pensamentos mais arejados, porque os espíritos se preparam para poder vir. Então é uma questão muito abrangente, muito bela. Os mundos alcançam a sua evolução graças à evolução dos seres que vão despertando-se mentalmente, emocionalmente, espiritualmente. Então nós vamos tendo esse encadeamento de vida. Wagner, então estamos próximos a essa transição evolutiva. Agora, isso tudo foi previsto? Tudo isso é previsto, porque as causas são estabelecidas nos ciclos evolutivos que ficaram para trás. Essas causas justificam os efeitos. Toda profecia, ela se baseia nas causas já implantadas. Você nunca vai ver uma profecia feita, não importa em que época, que não diz respeito a causas implantadas. Então, os prognósticos que os espíritos fizeram, que os profetas nas suas épocas fizeram, dizem respeito à conclusão de um ciclo que já foi implantado. Então, houve uma causa, o efeito está vindo, porque é a lei de ação e reação, é a lei de causa e efeito. Então, nós tivemos o anúncio desta fase que nós já estamos vivendo. Todas essas dificuldades levantadas na sociedade, todo esse processo de fobias, de estados patológicos da mente, do sentimento. Você está vendo, por exemplo, países com pessoas matando sem razão, perturbadas. Você está vendo, por exemplo, os quadros psicológicos abalados. O mundo, muitas vezes, fica esperando movimentos físicos para transformar o mundo, mas o movimento físico, ele não é nada em termos de transformação da alma. As transformações vêm pela efervescência moral. E é o que nós estamos vivendo nessa fase. Essa efervescência moral que nós observamos no mundo inteiro é o prenúncio da mudança, porque nós estamos enterrando o homem velho e procurando, em sofrimento, estabelecer o homem novo. Em termos do planeta, você citou que nós viemos de uma era de primitivismo, depois uma fase de provas e expiações, e a gente está caminhando para qual etapa? Para a etapa de regeneração. Então, o que nós vamos aprender com os espíritos? Que a regeneração não é o que mitologicamente ou de forma mística todo mundo fica cantando. A regeneração é a convalescência. É quando o mundo esteve doente, enfermo, atormentado, ele vai apacentar e vai ver os estragos feitos, então ele vai se recompor. É a época da recomposição, em que as pessoas vão ter consciência para fazer isso. Nós observamos isso. Nós temos crianças ensinando os pais comportamento ético, comportamento moral, respeito aos animais, respeito à natureza, respeito à cidadania das pessoas, respeito a Deus. Então você diria que esses são os sinais que estão evidenciando a precursores. A mudança que a gente vai passar. Exatamente. O livro A Gênese de Allan Kardec, no seu derradeiro capítulo, nós temos ali o capítulo 17, o capítulo 18, eles vão falar desses sinais precursores, dos sinais dos tempos, e vão falar de a nova geração. Quando nós estudamos aquilo, a gente fica assombrado de ver detalhadamente a previsão de todos os acontecimentos que estão se dando. Nós estamos vendo os umbrais serem varridos pela luz. Esses elementos que nutriam a terra e que seguravam essa terra chumbada ao materialismo, ou à criminalidade, ou ao interesse pessoal, esses elementos subiram para a crosta. Desde a década de 50, o Chico anunciava isso. Cidades inteiras do mundo espiritual inferior vieram para a Terra. Então nós observamos distúrbios sexuais, distúrbios do comportamento, o fomento da droga. Nós vimos, por exemplo, corrupção até a exaustão, não somente na esfera da política, mas na esfera do lar, no comportamento das pessoas, na profissão, nos grupos religiosos. Então nós vimos essa derrocada, que é exatamente a incursão desses seres, desses espíritos no nosso meio. Muitos encarnam, muitos ficam no mundo espiritual. E há uma correlação. Então nós vemos, por exemplo, essas nuvens, essas cidades, obsessões coletivas que Kardec estudou,
Está lá no livro dos médiuns essas obsessões coletivas, como elas se davam, por quê, explicadas. E elas se dão hoje na sociedade. E nós observamos isso porque são elementos que se afinizam, que têm comprometimento uns com os outros. Mas nós estamos vendo também uma outra ordem de espíritos chegar no planeta. Não é só agora, não, já estão chegando desde muito tempo. Nós não podemos desconhecer que o Chico Xavier foi um elemento fora do comum. O que significa isso? O Chico Xavier, em 1971, numa entrevista numa rádio de São Paulo, sendo entrevistado pelo professor Herculano Pires e outros elementos, ele responde que na virada do século XIX para o século XX, nós tivemos com aqueles eventos de guerras na Europa, especialmente Paris, por causa daquela comuna de Paris, virou um cemitério a céu aberto, logo depois do codificador, da desencarnação dele, em torno de 1869, pouco tempo depois. O Espiritismo conheceu ali as agruras de duas guerras. E ao final, na virada de um século para outro, o Espírito Emmanuel, nosso benfeitor querido, da nossa comunidade espírita, ele informou através de Chico, nessa entrevista em 71, que em torno de 15 a 20 milhões de espíritas, principalmente franceses, reencarnaram no Brasil e deu dados. Por exemplo, que quando o Brasil teve a proclamação da República, no interior do país, nos rincões do país, as pessoas cantavam a Marselhesa, porque o hino nacional não era conhecido. E que o brasileiro, à época, sabia muito mais da Revolução Francesa do que, por exemplo, da vida de um Marquês de Pombal. Então, são dados que o benfeitor oferece. E que a gente vai notar que isso sempre foi uma cultura da época, não por acaso. E que esses espíritas vieram fomentar exatamente esse surto de espiritualidade no país. Porque o país estava, vamos dizer assim, tendente a vivenciar essa proposta do evangelho restaurado, na sua essencialidade. E nós temos um espiritismo todo moral, todo dedicado à obra coletiva, ao bem dos semelhantes, que é exatamente a culminância desse processo. Não é só ficar pesquisando ciência, se espírito existe, isso a gente sente. Nós temos que viver uma proposta maior. Então, com base nisso, nós observamos que há um movimento de renovação. Começa em alguns países que oferecem mais ensancha, né? E depois vão sendo alastrados para os outros, em que os espíritos vão sendo substituídos. Hoje nós não podemos dizer qual o local que tem mais espíritos lúcidos que vieram preparados do mundo espiritual. Tem muita gente que fica preso, porque tem espírito de não sei que sistema, etc, etc. Mas o Emmanuel, através de Chico, até na década de 80, ele psicografava páginas, como uma que está no livro Diálogo dos Vivos, comentada por Herculano Pires, capítulo 21, Dupla Renovação, em que o Emmanuel explicita que nos últimos 20 anos do século passado, muitos espíritos, especialmente jovens, encontrariam a desencarnação de uma forma traumática. Jovens, não porque estavam na bagunça, mas jovens cidadãos, estudiosos, de família, por acidente, por perseguições estranhas, sem explicação, por mecanismos alheios à sua vontade, e que, no entanto, estariam resgatando problemas do seu passado, culpas de outras existências, e que estes elementos se preparariam no mundo espiritual e retornariam agora, no primeiro século, do terceiro milênio, como pilares da regeneração. Então nós observamos essas informações seguras do mundo espiritual, que muitos que desencarnaram nesse período, vamos dizer, o período espírita, se prepararam e voltaram em diversas regiões do mundo com vocação espiritual e trazendo assim um condão de acordar a sociedade. Então é todo um trabalho. O próprio período em que Chico Xavier psicografou as cartas consoladoras, e que foram milhares, trazendo assim inequivocamente, insuspeitavelmente, a identidade desses elementos, com aquela mediunidade exuberante, né, no seu apogeu, consolando a sociedade, chamando a atenção e conseguindo, inclusive, libertar pessoas que estariam presas por causa de assassinatos que não cometeram, que foram acidentes. Então, esses acontecimentos insólitos já representavam o sacudir da sociedade para os valores espirituais. E o Brasil se impregnou deles, tanto que o Chico se tornou o brasileiro mais importante de todos os séculos, numa votação popular, numa emissora de televisão, além de ganhar títulos de Mineiro do Século e outros mais.
nós observamos que esse movimento é um movimento precursor da regeneração. Ela implanta a regeneração no planeta porque ela traz valores que nós não cultivávamos anteriormente. E que se cultivássemos seria motivo de ir para a fogueira ou de ir para manicômio. Então nós tivemos uma liberação espiritual. E isso é um sinal precursor que define uma nova era para o nosso mundo. E nós encontramos várias frentes espiritualistas que estão abrindo aí o caminho. Wagner, desculpa te interromper. Me fala sobre aquela menção que o Emmanuel fez sobre o ano 2057. Segundo estudos feitos por grandes companheiros, nós temos a primeira informação, 200 anos de publicação de Livro dos Espíritos, de nascimento da doutrina espírita. E, naturalmente, dentro do que ele revelou na entrevista de 54, que o Brasil, em torno de 2050, receberia em torno de 800 milhões de pessoas, oriundos da Europa, principalmente também da Ásia, continentes que estão fadados a passar por algum processo de dificuldade, você nota que não há previsão de catástrofe, porque o homem desenvolveu instrumentos que podem prever acontecimentos como tsunamis, como deslocamento de placas tectônicas, provocando vulcões, etc. O homem se tornou tão inteligente que ele vai aprimorar ainda mais. Então há tempo hábil para se retirar as pessoas. E essas pessoas vão se abrigar em outros pontos do orbe. Então, quando ele faz essa profecia, nós entendemos que ele está trazendo da espiritualidade uma visão de desenvolvimento intelecto-moral, porque a Terra vai se justificar também moralmente, haja vista que nós temos crianças e jovens que assombram no campo da arte, no campo da ciência, no campo da percepção espiritual, no campo da adoção de princípios éticos. Quando nós observamos esse movimento da chegada dos espíritos melhores para equilibrar esses que durante muito tempo puderam vir, desde a década de 50, vieram das zonas umbralinas, nós começamos a ver que eles começam a ter uma prevalência. E se eles têm prevalência, qual que é o destino das guerras, por exemplo? Serem esquecidas, serem desativadas. Através de quê? Da diplomacia, através do respeito. A globalização, que hoje, infelizmente, ainda é usada para domínio, para efeitos financistas, né, de interesse econômico, nós vamos perceber que ela é porta aberta em muitos ângulos para a integração do planeta. Porque tem que chegar naquele ponto que Jesus proclamou, um só rebanho, um só pastor. Então as culturas elas vão se miscigenando. O Brasil é um modelo nesse sentido. A espiritualidade, segundo Chico Xavier, num depoimento para o ex-presidente da FEB, Nestor Mazotti, quando ele perguntou que muitos companheiros achavam que era muito ufanismo de Humberto de Campos no Brasil, coração do mundo, pátria de evangelho, o Chico teve a oportunidade de dizer para ele assim: meu caro Nestor, os espíritos não disseram tudo sobre o Brasil, é muito mais do que isso, sobre a missão do país. Então nós esperamos que com a contribuição dos que estão chegando, moralizados, amando princípios, com postura ética, voltados à espiritualidade e não à forma religiosa, porque muitos de nós às vezes ficamos na forma religiosa e esquecemos da essência, que é a fraternidade, que é o que se objetiva, nós vamos perceber que esses elementos eles vão transformar essa feição das expressões religiosas, porque vão resgatar o evangelho naquilo que ele tem de pureza, de beleza, de imortalidade, de perenidade. Então nós entramos numa era diferenciada e a sociedade muda, porque esses elementos assumem posição na política, posição nas várias áreas profissionais, posição na educação, no tratamento da saúde, e nós vamos ver essa mediocridade, esse interesse pessoal de só pensar no dinheiro, de só pensar no ego, na própria promoção, que se dane o sistema, os outros, porque eu não sou responsável por isso. Esse pensamento ele acaba, porque é um pensamento mesquinho. Então é essa substituição que está se dando. Então, em torno de 2050, nós temos muitos acontecimentos profetizados. E nós acreditamos piamente que essa convalescência ela vai estar assim, muito vigorosa nesse período. Por isso, o benfeitor assinalou 2057. Wagner, o que acontecerá então de fato com o nosso planeta após essa nova chegada, né, dessa fase evolutiva?
nós vamos observar que, com a retirada daqueles que não querem se transformar, que guardam ainda uma expressão muito densa no plano do sentimento, impermeabilidade para os valores morais, são indiferentes completamente. Eu vou fazer um parêntese aqui. A época em que Allan Kardec organizava a codificação do Espiritismo, ele conheceu crimes hediondos na sociedade e entrevistou o Espírito de São Luís, está na Revista Espírita. E ele teve a oportunidade de perguntar por que é que existiam seres que pareciam completamente impermeáveis à questão moral, que assassinavam, que eram cruéis e que tratavam aquilo com a maior normalidade. Então, os espíritos que o orientavam explicaram que se tratava de espíritos oriundos de mundos primitivos, sem valor moral agregado, e que eram trazidos ao planeta dentro desse sistema de intercâmbio entre os mundos, que é uma solidariedade universal, que é a interdependência, é uma cadeia, né? Nós estamos imbricados no universo, é impossível pensar seccionado. Então ele disse que esses espíritos vinham ao planeta porque eles fomentavam os quadros da expiação e das provas. Nós receberíamos o escândalo para sermos provados e expiar as nossas faltas, enquanto que eles receberiam impregnação no seu campo mental ainda virgem e muito sem experiência dos valores pertinentes ao nosso mundo. Ficava um período, quando regressava ao seu mundo de origem, o mundo primitivo, olha a beleza da aula de evolução que os espíritos deram para Kardec. Quando eles voltavam para o mundo de origem, eles tinham fomentado o estado de progresso aqui e voltavam não mais os mesmos, mas enriquecidos. Não eram mais os elementos quando saíram de lá, no mesmo estado moral e espiritual. Eles voltavam predispostos a outros valores. Quando o missionário surgia naquele planeta, naturalmente eles começavam a entender a linguagem dele. Já tinha um terreno adubado. Já tinha um terreno adubado. É dessa forma que o André Luiz explica a evolução em dois mundos. Porque se você não considerar o intercâmbio entre os mundos, ou o mundo espiritual, o mundo físico, ou outros mundos mais espiritualizados com os planos mais densos, você não consegue explicar a evolução. Porque tem que ter enxertia. Então esse material é muito importante para criar, vamos dizer assim, um clima diferenciado, instaurar reflexos, que é o termo que Emmanuel utiliza. Você não conhece aquilo, mas quando vem alguém que testemunha, você instaurou um reflexo. Então você pensa em termos de cristianismo. O cristianismo surgiu com Jesus e nós vamos observar que, com o testemunho do Mestre, ele é o primeiro dentre muitos irmãos, como escreveu Paulo, porque ele instaurou um reflexo que nós não conhecíamos. O do amor que renuncia, o do amor que é humilde, o do amor que perdoa. Porque o nosso amor sabia egoísmo. Eu cuido do meu clã, eu cuido do meu interesse. O que a lei antiga escreveu? Quando amarás o teu próximo e odiarás os vossos inimigos. Então o que Jesus vem e fala? Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Porque ele veio para estabelecer um novo modo de vida. Então Jesus divide as eras. Quando ele se dá em holocausto e ele ensina o amor ao próximo como a si mesmo. Porque a gente sabia o amor a si mesmo. O amor aos próprios interesses. O amor ao próximo como a si mesmo a gente não conhecia. Então ele divide as eras. Então nós temos uma instauração de reflexo. Quando Paulo escreve que é o primeiro dentre muitos irmãos, ele fez a profecia. Se Jesus dividiu as eras e deu exemplo, agora muitos vão segui-lo no tempo. Porque é questão de concluir que aquilo é o caminho, a verdade e a vida. Então nós vemos essa transformação do nosso mundo e vemos a mudança dessa forma, é um degradê. Não adianta pensar que o mundo vai rachar no meio. Isso aí é tolice de boca que gosta de proferir mentira. Então tem muitos que adoram isso, porque chama atenção, né? Principalmente hoje que é o mundo do popstar, então está todo mundo querendo um espaço, ser famoso, ou ganhar dinheiro com a coisa, como muitos fazem, escrevem, né, para ganhar dinheiro. Então nós voltamos com a seriedade doutrinária, na obra da codificação e na obra do Chico, principalmente, que são os tesouros que nós temos do Espiritismo, sem desprezar os clássicos que estão junto com Allan Kardec, sem desprezar o Ivone Pereira, por exemplo, que concluiu sua tarefa com louvor, nós vamos perceber que esse material nos ensina que é um degradê. Você vai substituindo aquilo que era pesado, denso, por aquilo que é aberto ao que é mais leve. Então nós vamos observar a regeneração ou os novos tempos assim, no plano da solidariedade,
as pessoas amando o trabalho, amando o espírito da fraternidade, cultivando isso. Obviamente, lutando no campo íntimo. Eu quero ser melhor do que eu estou, eu quero enxergar melhor isso. Nós vamos ter a gradação dos sábios, como sempre existiu, os que estão mais depurados, como os grandes benfeitores que nos orientam, aqueles que não estão tão depurados, mas que estão no caminho da depuração, e vamos ter aqueles que estão saindo do lodo e que disseram com todas as suas forças: estou rompendo com o meu ego, com o meu eu, porque eu quero viver na comunhão divina. Então hoje a gente observa as pessoas dizendo assim: nossa, eu não tinha perspectiva, eu não tinha conhecimento da vida espiritual, eu não sabia que Jesus tinha uma expressão tão bonita, porque para mim ele era um taumaturgo da religião, ele era apenas um ícone religioso usado pelos homens para ganhar dinheiro, para impor seu poder. Então vou descobrir Jesus como uma força divina, que é o que ele representa, de princípios que promovem a vida e a vida abundante. A criatura hoje diz assim: eu posso estar enfermo, mas eu compreendo, eu tenho paciência, e eu louvo a Deus porque eu sei que isso é um dreno. A pessoa pode ter uma derrocada financeira, ela vai dizer: eu sou forte, eu tenho saúde, eu posso trabalhar, eu vou me recompor, eu não vou chorar isso porque tudo que o dinheiro compra é barato, porque isso aqui tudo é pó. Né? A Terra vai ter ainda muitos milhões de anos, porque ela ainda vai ser regeneração. O Emmanuel, por exemplo, através de Chico, anunciou que a regeneração se implanta até o ano 2999. Nós temos um caminho de implantação da regeneração. E depois de implantada, nós vamos conhecer as belezas e as probabilidades do mundo de regeneração, quando as almas todas estão unidas para a construção de uma sociedade. Você pensa, por exemplo, nós temos pessoas que só se movem por interesse do dinheiro, pessoas que só se movem por interesse do poder centralizado. Nós vamos ter um mundo em que as pessoas vão dizer assim: no que eu posso ajudar? E vão fazer isso voluntariamente. Mas a ideia do voluntariado já faz parte da nossa sociedade. Você, por exemplo, não conhece uma pessoa, você cumprimenta a pessoa e vem aquela onda de simpatia. O que é isso? Laços da regeneração. Porque antes a gente tinha antipatia. O que não está comigo, vou destruir. Então hoje a gente já não pensa assim. O brasileiro, por exemplo, o brasileiro tem uma vocação fraterna. Nós observamos que os estrangeiros chegam em outros países e muitas vezes não são bem recebidos. Existe uma desconfiança, principalmente se a história deles foi de domínio de outras plagas, né? Usurpação do que era alheio, nas chamadas colônias. O Brasil, ele chega em qualquer lugar e o brasileiro é festa e é festejado. Chegam os estrangeiros, não importa de que nacionalidade, a gente adora, dá boas-vindas, quer conversar, ambienta. Nós vemos, por exemplo, em países de primeiro mundo, em que os árabes, os judeus, eles não se misturam com a cultura daqueles países. Isso foi uma pesquisa, nós temos companheiros que nos contaram que a Inglaterra levou a efeito uma pesquisa, principalmente na cidade de Londres, onde se fala mais de 300 idiomas, considerando os dialetos, né, nesse processo migratório, de imigração. Eles fizeram uma pesquisa para saber por que é que existia tanto gueto dessa nacionalidade, daquela, e eles não se misturam, eles não querem se misturar. E no Brasil nós temos o contrário, eles aderem à nossa cultura, mesclam com a cultura deles, há uma simpatia, uma abertura de coração, não há esse exclusivismo. Então nós notamos que isso é uma abertura, nós estamos considerando essas coisas práticas para a gente poder observar junto com aqueles que nos ouvem, que nos assistem, nos dando a sua atenção, que nos deixa muito honrado, para que a gente possa refletir sobre como que esse mecanismo é um degradê e que a regeneração é um trabalho de recomposição da vida, em que a gente vai ter mais leveza, porque nós não temos mais esse chamado tão obsessivo para as coisas que não interessam. Então muitos estão dizendo não ao materialismo, esse materialismo que eclipsa a mente e que leva à loucura do sensualismo, à loucura do consumismo, à loucura do desrespeito. Então é esse mundo que está caducando. A gente tem que abrir o coração e dizer para Deus: me faz de instrumento, eu quero ajudar, eu quero compreender, mas não é amaldiçoando. Quando a gente fala de um pichador, de um drogadito, a gente lamenta. São companheiros que momentaneamente estão eclipsados, eles podem se tornar grandes instrumentos depois. Então vamos orar por eles,
Vamos compreender que eles estão numa fase delicada, que precisam, por exemplo, muitas vezes motivados por obsessores. Nós temos que considerar, essa sociedade está tomada por obsessores. Porque onde há podridão, onde há desajuste, há abutre. Nós temos que considerar isso. Na verdade, é um cadáver. E esse cadáver está sendo cortejado pelos abutres, por aqueles que têm sintonia com isso. Mas nós estamos vivendo, ao mesmo tempo, momentos divinos. A maioria da população está abrindo o coração e quer o melhor. Eu queria aproveitar essa deixa que você está exatamente entrando no assunto de um questionamento que eu queria te fazer. Considerando-se os indivíduos, né, os espíritos encarnados e desencarnados, valerá a pena nós participarmos como agentes dessa transformação do planeta? E o que é preciso fazer para que a gente participe dessa transformação? Desde Jesus, nós temos o seguinte ensinamento: quem comigo não ajunta, espalha. A doutrina espírita chegou com o Livro dos Espíritos dizendo o seguinte, numa questão respondida pela espiritualidade superior a Kardec: o fato de não se fazer o bem já é, por isso mesmo, fazer o mal. Então não existe meio termo, não existe em cima do muro. Ou você é ou você não é. A questão é, vamos trabalhar o bem, porque você fortalece o bem em si e ele se torna o seu advogado em qualquer parte. Quando nós procuramos operar no amor, na luz, promovendo o bem, aliviando consciências, libertando corações, não importa por que mecanismo, você pode fazer isso com o olhar. Eu me lembro de um detalhe, de um texto que está no livro Boa Nova e que vai dar uma referência boa para a gente, que é quando Maria de Magdala procura Jesus na casa de Pedro. Pedro não estava naquele momento, ela dialogava com Jesus e Jesus procurava levantar o ânimo dela para o amor verdadeiro, porque ela bebia em fontes contaminadas, conforme ele define no livro. Quando Pedro passa, ele joga aquele olhar glacial sobre ela, o olhar do preconceito. Ela estremece, porque se sente rejeitada, e olha para Jesus. E Jesus diz assim: é preciso confiar em Deus e em ti mesma. Ele dá a senha para ela, porque Jesus liberta Maria de Magdala. Se dependesse dos discípulos naquela época, eles deixariam ela no campo dos culpados. Mas Jesus liberta e ensina para ela o caminho do amor. Você está querendo dizer, então, que as pessoas que quiserem participar do processo de regeneração terão de centrar mais em Deus e em si próprias, na sua própria evolução? Na vontade de fazer o bem. Independente dos olhares ali. Independente. Às vezes a pessoa não vai ser compreendida no momento, mas ela não está trabalhando para o momento, ela está trabalhando para o grande futuro. Muitos são rechaçados, muitos são perseguidos. E às vezes as pessoas nesse mundo de tanta controvérsia e de tantos valores estranhos, né, às vezes pervertidos, que tomaram espaço, e é natural porque é transição, a gente pode compará-la com aquele horário das 6 horas da tarde, quando nós não estamos em horário de verão, e que a gente fica assim, acende luz, não faz efeito. Não está escuro, mas também não está claro, então está tudo muito impreciso. Fica muito impreciso, incomoda, chega a incomodar a visão. Então nós estamos vivendo a transição, não é uma coisa e nem outra, é uma confluência de duas realidades, que é a regeneração com aquela que nós estamos deixando, que é expiação e prova. Quando nós estamos nesse momento, muita gente fala assim, não está valendo a pena ser leal, ter princípio, fazer o bem. Vale. Porque o grande testemunho é quando não tem ninguém aplaudindo e você fazer. Esta é a hora do testemunho. É dentro do coração, você e o Criador, a sua consciência. Este é o talento que você leva para sempre. Porque enquanto tem fecundidade, enquanto tem aplauso, não tem tanto valor. É aquele ensinamento do Evangelho, Marcelo. Aqueles que recebem na terra não recebem do céu. Então, é preciso caminhar com coragem. Estímulo é sempre bom, mas temos que fugir de aplauso. Aplauso excessivo só atrapalha, porque desvia o foco. Para a gente encerrar, eu vou no Sermão do Monte, Mateus, capítulo 5, versículo 5. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Essa afirmativa do Cristo no sermão, ela é precursora da transição do nosso planeta? Ela é o retrato da transição. Porque a terra que a gente herda, Marcelo, não é a terra física, é a terra moral.
Nós só conseguimos entrar na regeneração quando ela se implanta no coração. Esse ensinamento do Cristo, dos mansos e pacíficos, é quando você começa a sair da loucura de domínio, da loucura da ansiedade, da loucura das fobias. É quando você começa a se compreender. Aquele ensinamento do Espiritismo, questão 1019, quando fala do conhecer a si mesmo, não é o que muitas vezes as pessoas pensam, porque elas querem conhecer a personalidade. A personalidade é tendenciosa. O conhecer a si mesmo que o Espiritismo proclama é conhecer-se como espírito. Porque se eu me perder no Wagner, eu vou ficar eternamente lutando com ancestralidade. Herdei isso da minha mãe, herdei isso do meu pai, herdei isso da cultura humana. Não é isso que os espíritos quiseram dizer. Tem muita gente que fica aí de terapia a vida inteira. Vale enquanto personalidade. Agora, a nossa maior terapia é conhecer-se como espírito, na grande revelação que Jesus nos concedeu. O Espiritismo é um carro-chefe na atualidade, porque o Espiritismo passa por todas as questões que demonstram as leis universais, demonstra o funcionamento dessas leis, criando a harmonia universal, o cosmos. Então nós entendemos de Deus aos mundos da amplidão, nós temos todo um processo de conhecimento, de autoconhecimento, porque nós estamos identificando a nossa origem divina. É isso que interessa. O resto de personalidade, o Chico tinha um dito muito interessante. Com relação a essas questões, ele dizia assim, eu vou ficar me estudando enquanto ser humano, eu vou trabalhar no bem, porque eu sei as feiuras que eu trago. Então vai ficar perdido nelas? Então tem muita gente que se aliena em si mesmo. E isso, muitas vezes, é indução ao egoísmo. A pessoa tem que se centrar, que é um espírito e que é uma alma encarnada. E ele tem um processo evolutivo. Quando ele conhece o processo evolutivo, ele fala assim, nossa, eu saí lá da retaguarda, eu posso atingir as estrelas. Isso é autoconhecimento. Isso é saber que é espírito que está viajando pelo cosmos. Então nós temos uma outra dimensão. Então tudo na Terra se relativiza. E nós passamos a deixar de ter paixão por pó. Porque isso tudo vira pó. O nosso ouro é pó. Vai virar pó. Quando se fala no livro Gênesis que Deus tirou o homem do pó da terra, o homem foi feito de pó da terra. Porque o homem é isso aqui, ó. Agora o espírito não. Soprou nas narinas do homem. Quando ele fala soprou, é porque o espírito foi colocado ali naquele corpo. A referência é muito bonita. Tem gente que acha que espírito é corpo. Não é. O corpo veio do pó da terra e para o pó da terra vai voltar. Agora o espírito é de Deus. Ele veio de Deus e volta para Deus. Quando nós conhecemos o que somos, muda tudo. Então essa transição é exatamente para trazer a consciência cósmica. Eu sou espírito. Eu sou imortal. Eu estou num processo evolutivo. E vou conhecer esse processo. Porque aí eu tenho balizas. Então as referências. É muito bonito. Quando nós assistimos pelo sentimento aos testemunhos do cristianismo, pela visão espírita que nós temos, é outra história. Aí paramos de discutir o que o mundo discute. Será que ele existiu? Será que isso é possível? Será que ele não teve o caso com Maria de Magdala? Mas transcendência é transcendência. Nós observamos hoje um fenômeno que foi Chico Xavier e que assombra e que inclusive deixou muita gente deificando ele, que é um erro doutrinário nosso, se a gente faz isso. Não deificar, mas observar as qualidades e o testemunho que ele deu. Como incentivo. É aquele que foi adiante de nós e que abriu um caminho. Então nós temos uma divisão de eras. E isso é que interessa na transição. Não ficar aí falando que Alcione, que Sírios, que não sei qual estrela, isso é especulação vazia. O que nós temos de concreto é que nós estamos conectados a colônias espirituais que preparam os espíritos para voltar. Eles fazem a base, nós somos os artífices. Quando nós cooperamos, quando nós colaboramos, nós estamos transformando o mundo. Mas a transformação primeiro vem dentro, porque é a terra a que Jesus se referiu. Essa terra de dentro que justifica a de fora. Sem a de dentro não tem a de fora. É sempre uma correspondência, porque nós influenciamos a matéria. Ela muda. O planeta vai ficar mais leve quando nós abolirmos essa criminalidade contra tudo que Deus criou. Respeitando o mineral, o vegetal, o animal, o próprio homem, o meio como um todo. E a espiritualidade, que nós estamos aí em conexão permanente, através da mente e do coração. Wagner,
Eu falei que era a última pergunta, mas me deu vontade de fazer mais uma, porque é uma expressão que eu ouvi da Sueli Caldas-Schuber na União Espírita Bindeira, uma palestra que ela fez aqui uns anos atrás. Você acha que a gente pode se perguntar, ou deve se perguntar assim, eu já sou da regeneração? Eu acho pertinente, Marcelo, porque essa avaliação ela é íntima e nós somos, no sentido criaturas de Deus, nós respondemos por nós. Está escrito assim no Evangelho, de modo que cada um dará conta de si mesmo a Deus. O juízo não é o outro que está comigo, o juízo sou eu, porque minha consciência fala comigo. Então, num momento de reflexão, de prece, eu posso pensar assim, eu vivo expiação, eu vivo prova ou eu vivo regeneração, nos seus primeiros albores. Então, dentro de mim, na avaliação dos meus sentimentos, dos meus pensamentos, da minha postura com semelhantes com o mundo espiritual, mundo físico, eu saberei em que condição eu estou. Porque só a criatura pode responder o que ela é lá nos refolhos. O Chico dizia que quando uma criatura desencarna, ela sabe, na essência dela, em que faixa ela vai se situar. Porque ele falou que não é a aparência externa, o que ela fazia, o que ela acumulou, mas era aquilo que ela não confessa para ninguém, que só ela sabe que existe. Aquilo é o padrão dela no mundo espiritual. Então, da mesma forma, nós temos condição de avaliar o que é o meu padrão lá nos refolhos. Nós sabemos. Não conseguimos expressar, mas nós sabemos. Muito obrigado, Wagner, por essa grande participação sua. Eu agradeço com muito carinho ao Espiritismo BH nos seus 5 anos de trabalho com Jesus, a serviço da doutrina espírita, e aos nossos que nos assistem com muito carinho, pela atenção, pelo respeito. Que Deus abençoe a todos nós. Muitas felicidades. Esperamos que você tenha gostado dessa entrevista. Deixe a sua opinião em nosso site.